trouxendo uma entrevista aqui da Eletrolar News para poder falar um pouquinho de como que funciona o varejo ali na região amazônica. E você imagina, né, a complexidade. Região amazônica, muita parte da logística é feita por rios, e aí você tem seca, você tem alta de rios, né? E também tem uma outra questão que 26% do território brasileiro é representado por essa região, sendo que apenas 4% da população está ali. É muito complicado também fazer a logística nesse ambiente, porque o pessoal está espalhado, né? São poucos centros urbanos com muitas pessoas, por exemplo, Manaus e algumas outras poucas cidades aí. É uma operação que é bastante complexa, mas que o Grupo Bemol tem feito com maestria. Exatamente para falar sobre esse tema e vários outros, que eu converso agora com o Marcelo Froma, CFO, diretor financeiro e comercial do Grupo Bemol. Prazer ter você conosco, Marcelo. Muito prazer, Igor. Muito obrigado pelo convite. Agradeço o Eletrolar aí pela oportunidade. Uma alegria estar aqui. Bom, para quem não conhece o Grupo Bemol ainda, né? Explica para o pessoal, Marcelo, assim, qual a importância do grupo, como que vocês começaram, quais foram os marcos aí do grupo na região. Vamos lá. Então, é um grupo de origem familiar, né? Com uma história muito longeva. São 82 anos de história. Então, aqui na Amazônia Ocidental, foi fundada em Manaus por 3 irmãos. Eram imigrantes marroquinos, né? Que vieram para o ciclo da borracha. A família, no início do século no final do século XIX e início do século XX. E aí, em 1942, a Bemol começou como uma distribuidora de medicamentos. Curioso isso, porque, enfim, foi o primeiro negócio. E aí foi evoluindo, e aí com o advento da Zona Franca de Manaus, né, se tornou interessante a questão de venda de eletromóveis, eletrônicos principalmente, e aí a Bemol migrou para esse segmento, e desde aí vem crescendo e sendo seu principal linha de negócio o varejo de eletromóveis. A gente está, hoje em dia, no que a gente chama de Amazônia Ocidental, são 4 estados, então, o Amazonas, Rondônia, Roraima e Acre. Isso aqui é metade, mais ou menos, da Amazônia. Tá? Em termos de território nacional, a gente está falando de 26% do território nacional, 4% da população, então estamos falando aqui de 8 milhões de pessoas, e 2,5% do PIB. Então, é um cantinho aqui do Brasil, né? E com uma densidade muito baixa, né? Porque você ter 4% da população e 26% do território realmente é uma densidade muito baixa. E a nossa estratégia é, de fato, ocupar e ficar inchado nesses 4 estados. Então, a Bemol tem como seu principal negócio, de fato, a parte de eletromóveis, mas ao longo dos últimos anos, até pela questão do apocalipse do varejo, a gente tem feito uma série de inovações, diversificações, pautado nossa estratégia em buscar criar, de fato, um ecossistema para participar ativamente da vida do cliente todos os dias. Beleza, agora o número que eu até falei na cabeça, né? 26% do território brasileiro, 4% da população. Então, é um desafio grande, vocês estão focados nessa região, né? Esse é o desafio de vocês. Mas eu acho que tem uma outra questão também, que assim, associado a isso, tem toda uma questão de queimada que está acontecendo na Amazonas, né? Como que isso impacta hoje o negócio de vocês? Eu acho que a seca impacta mais do que a queimada diretamente no nosso negócio, né? A gente tem vivido já um segundo ano de uma seca muito, muito forte. O ano passado a gente teve o que a gente chama de a seca recorde, né? Foi a maior vazante que a gente já teve aqui, o que deixa muitos municípios isolados. Então, a gente tem 2 grandes efeitos aqui na seca, do ponto de vista operacional. O primeiro é o login, né? O inbound. Por quê? Para entender, a Bemol, em torno de 35% do que a gente vende, a gente compra na Zona Franca de Manaus. Os outros 65% a gente compra, vem principalmente da região sul-sudeste, né? Alguma coisa vem do nordeste, e a gente faz toda essa logística através de cabotagem, porque você não tem estrada chegando em Manaus, né? Então, voar não dá para voar tudo, o celular dá para voar. Então, parte das coisas vem de maneira aérea, o que voa fácil, mas o que não voa fácil, que a grande parte, né, principalmente quando a gente fala de linha branca, quando a gente fala de móveis, isso tudo tem que vir por cabotagem. E aí a gente tem centros de consolidação em Itajaí, em Santos, em Pecém, e toda semana tem navio que está passando nesses centros de consolidação, coletando containers e trazendo para cá. A Bemol provavelmente hoje é a empresa que mais traz produto
para Manaus, em todo, de todas as empresas aqui que existem hoje em dia na região. Então, a gente é o maior fluxo de mercadoria que sobe em direção a Manaus, né? Então, quando você tem a seca, como que isso aqui impacta? Vamos lá, grande parte do trajeto ele é marítimo, mas em algum momento você tem a transição fluvial, né? Quando você entra no Pará. E aí, quando você entra no Pará, quando você tem a seca, você começa a ter várias restrições. Então, nos navios grandes armadores, a questão do calado não é suficiente, a profundidade da água não é suficiente para esses calados, eles começam a deixar de poder navegar. E aí a gente começa a ter restrições de navegação, e aí você tem que buscar modelos alternativos. Então, esse ano, por exemplo, que a gente já teve uma série de aprendizados em relação ao ano passado, os portos que a gente tem aqui, que são bem avançados, os portos são privados, né? A gente tem 2 portos privados onde a gente recebe esses armadores, eles avançaram parte da sua estrutura portuária flutuante para o ponto aonde você tem o menor nível e que ele fica intransponível para os navios. E aí, por que eles fizeram esse avanço? Porque os navios dos armadores chegam nesse porto e eles fazem um transbordo para balsas que têm um calado muito menor e que conseguem aí fazer o transporte. Então, a gente achou uma solução. Mas isso tudo aqui significa, no final das contas, custo, né? Porque é mais caro e você tem uma taxa seca que os grandes armadores acabam cobrando para a gente. Então, para você ter ideia, o valor do frete de um container ele sobe nessa época 70%. Né? Então, isso tem um impacto de custo muito grande. E também, do ponto de vista operacional, não é só flores, tá? A coisa é muito dinâmica. Só para você ter ideia, aconteceu essa madrugada, tá? Num desses transbordos aqui para a balsa, houve um acidente com uma balsa, ela tombou 8 containers que estavam vindo no armador, caíram na água. Um deles é nosso. Tá? Então, assim, olha os transtornos e os custos que você tem aqui para poder trabalhar. Então, isso aqui muito no inbound. Quando você fala do outbound, eu tenho 2 grandes operações. Uma, naturalmente, abastecimento de loja, né? Então, de novo, vou te dar um exemplo. No Amazonas, são 62 municípios. Manaus, mais 61 municípios. Tem município que leva 2 semanas de barco para você levar a mercadoria, seja para abastecer uma loja ou para você entregar mercadorias de clientes, porque como a gente tem hoje toda uma estrutura dedicada, uma operação dedicada de e-commerce combinado com lojas, tem alguns municípios que eu atendo só pelo e-commerce, mas eu tenho estrutura dedicada à logística para botar no porão dos barcos, que são barcos de passageiros, que levam essas mercadorias para os clientes. O que eu quero dizer é o seguinte, que nem você tem uma frota de caminhão, etc., aqui na Amazônia você não tem frota de barco dedicada para fazer transporte de carga, tá? Isso aqui não existe. Então, você tem alguns barcos regionais que fazem o trajeto no dia a dia para levar passageiros e utilizam a estrutura do porão desses navios, desses barcos, para levar produtos. Então, hoje, a gente tem toda uma relação contratual já de ter o espaço contratado dentro desses barcos regionais, que são exatamente o espaço onde a gente faz o fluxo de envio das nossas mercadorias. E aí, até para não me tornar muito extenso, porque isso aqui quando você vai descendo no detalhe, cada vez tem mais complicou. É a grande curiosidade da região do seu trabalho aí, né? Então, uma hora é o barco, né? Mas tem hora que você também tem rodo fluvial. Então, você vai de uma parte por estrada e aí você vai na balsa. E na balsa, aí vai o teu caminhão em cima. Então, tem hora que eu saio com o caminhão do CD, subo numa balsa, e aí a balsa atravessa, às vezes volta para uma rodovia, ou às vezes chega num determinado porto, e numa cidade, na verdade, essa balsa, e não tem um porto para a balsa tirar as coisas de uma maneira estruturada. Então, abre o caminhão, retira os produtos, muitas vezes tem que levar para pessoas ficarem carregando, assim, é uma logística muito complexa. E mesmo tendo 61 municípios aqui no interior do Amazonas, não é que a população em cada município está concentrada, você tem comunidades em volta desses municípios. Então, às vezes, chega nesse município, eu preciso botar numa canoa a geladeira para poder levar até a comunidade daquele cliente. Então, de fato, aqui é uma complexidade. Com a seca, tudo isso aqui, que já é extremamente complexo, se torna, assim, um desafio enorme.
né? Porque muitas vezes, para você ter ideia, tem cidade hoje, por exemplo, Erunepé, no interior do Amazonas, que a distância que ele tem que percorrer para chegar na água hoje, por causa da seca, são 4 quilômetros. Então, imagina o rio desceu por causa dessa redução de cota, ele ficou distante 4 quilômetros da cidade. Então, assim, torna algo que a gente tinha um SLA de entrega, eventualmente de 10, 12 dias, eu tenho que mudar para 30. Né? Então, realmente é uma tarefa bastante complexa essa questão da logística. Mas por quê? Não existe modelo alternativo, não é uma questão nem de tecnologia, né? A questão ela entra numa questão mais sazonal. Assim, a seca ela dura, um período crítico de 3 meses. Então, fora desse período de 3 meses, a gente consegue ter um atendimento com nível de qualidade muito melhor, né? Mas, durante esses 3 meses, o cliente compreende, até porque ele entende essa realidade que ele está vivendo. Então, ele até tenta também se planejar para não ter que fazer compras de necessidades que ele já sabe que ele vai ter nesse período. Ele tenta antecipar esses momentos para poder fazer essas compras. E aí acaba sendo um Brasil de vários Brasis, né? Até para a gente poder entender também um pouco da peculiaridade da região. Qual a representatividade da categoria de elétricos aí, de eletroeletrônicos nas lojas de vocês? Então, vamos lá. Pra você ter ideia, a linha branca hoje, para mim, é 30% da venda. Tá? E celular, por exemplo, é 23% da minha venda. Então, mais da metade do que eu vendo é linha branca e celular. Tá? Vídeo é 8%. Então, assim, eletro, se eu pegar todas as categorias, deve ficar na casa dos 70%. Você comentou lá no começo sobre tecnologia também, né? A gente falou muito aí de logística, de como que vocês estão investindo em inovação e na logística para poder chegar com o produto na ponta, mas se eu falar da porta para dentro, né? O que vocês estão usando também de tecnologia em termos de ferramentais aí, inteligência artificial, CRM, o que vocês têm na mão? Bom, primeiro, assim, do ponto de vista de canal, né? Eu acho que assim o e-commerce é fundamental assim dentro da nossa operação. Você tem ideia, antes da pandemia, que não faz tanto tempo, não, mas às vezes a gente já esquece, olha e acha que faz um tempão atrás, né? A gente vendia 2% através do nosso canal digital. Ele era extremamente pouco representativo, né? E hoje em dia a gente já está em 17%. Então, assim, em 5, 6 anos a gente praticamente multiplicou isso aqui por 8, né? Sendo que o meu volume de vendas também aumentou, né? O que a gente cresceu em vendas de 2018 para agora, 100%. Então, a gente dobrou o tamanho da companhia em 6 anos. Então, a gente dobrou o tamanho da companhia e a gente multiplicou por 8 a participação do canal digital, o que é muito relevante. Até porque, no canal digital, ele tem permitido a gente trazer uma série de inovações. Primeiro, porque eu consigo estender e dar oportunidade de vender para os meus clientes sem eu ter loja. Então, às vezes, no interior a gente está falando nesse interior extremamente profundo da Amazônia, tem município que eu não tenho loja, tá? Que, assim, só para te dar uma ideia, são 4 milhões de habitantes no Amazonas, 2 milhões e pouquinho aqui em Manaus, então praticamente 50% da população está aqui, e o restante da população dividido nesses outros 61 municípios. Eu devo ter, sei lá, 4, 5 municípios que têm em torno de 100, 120 mil habitantes, mas a grande maioria abaixo de 50 mil habitantes, vários com 10 mil habitantes. Agora você pensa, o investimento seria necessário para poder atender essa turma toda com loja física, né? Então, por exemplo, quando a gente resolveu, assim, quando a gente começou a estruturar o que a gente chama de e-commerce caboclo, que é um pouco dessa regionalização e das dificuldades para poder desenvolver algo que atendesse, de fato, a realidade local, a gente tinha loja, por exemplo, em 4 capitais, os 4 estados que eu te falei, que a gente atua, né? Então, a gente tinha loja em Manaus, tinha loja em Boa Vista, tinha loja em Porto Velho e tinha loja em Rio Branco, são as 4 capitais. E tinha também loja em 2 cidades do interior do Amazonas, que é Manacapuru e Taquatiara, que são cidades que você tem acesso em 2 horas, rodoviário, né? São cidades com 120 mil habitantes, então está dentro de um contexto tradicional de eu conseguir atender
como em qualquer outro lugar. Então, a gente estava em 6 cidades. Hoje, com lojas, a gente está em 22 cidades. Tá? Então, eu tenho loja hoje que eu abri em cidades que têm 100 mil habitantes, que nem, por exemplo, e aí a dificuldade é, de fato, a questão logística. Parintins, ficou super famosa, Festival de Parintins, etc, etc, que é uma loja nossa que a gente abriu 3 anos atrás e está indo super bem. Tá? Eu tenho loja, por exemplo, em Manaquiri. Manaquiri tem 15 mil habitantes. Fala, pô, por que você abriu uma loja num lugar que tem 15 mil habitantes? Porque, em razão da proximidade, que eu consigo ter uma logística um pouco mais facilitada, e da mesma maneira que a gente fez para Manaquiri, para outros municípios que têm características de ter uma população até 30 mil habitantes, a gente desenvolveu um modelo de loja que a gente chama de uma loja híbrida. É uma loja que tem 400 metros quadrados. Tá? Nesses 400 metros quadrados, você tem 250 metros quadrados de varejo e 150 de farma, porque a gente tem uma operação de farma. Tá? Toda loja nossa tem farma hoje em dia. Depois eu explico o porquê da farma. Então, e o nosso padrão de loja típico, que sempre aconteceu, que é pelo que a Bemol é reconhecida, são lojas de 2.500 metros quadrados de área de venda aqui em Manaus. São lojas muito grandes, com uma altíssima produtividade. Tá? Então, quando eu fui para o interior, eu não podia abrir uma loja dessa no município de 15 mil habitantes. Então, a gente acabou desenvolvendo esse modelo para o interior. E por que esse modelo é interessante? Porque eu consigo, de um lado, ter um atendimento local, né, para oferecer produtos lá na hora para o meu cliente. E ele também consegue comprar pelo e-commerce, que é o que eu estava falando do nosso e-commerce Caboclo, onde eu desenhei operações logísticas dedicadas com preço extremamente competitivo, que é o preço de Manaus. Então, eu consigo ou atendê-lo diretamente pela loja ou trabalhar omni com o meu e-commerce e atender aquele cliente que está naquele município. Tá? Então, é um pouco disso aqui que a gente acabou fazendo em termos de e-commerce. Além disso, no e-commerce, a gente tem hoje desenvolvido o que a gente chama também de um marketplace regional. A gente tem incentivado empreendedores locais que querem desenvolver algum tipo de produto, colocar na nossa plataforma. A nossa plataforma hoje ela é extremamente relevante na região. Então, a gente tem uma grande penetração. Então, as pessoas querem usar a nossa plataforma para vender seus produtos. Então, pela questão também, de novo, da dificuldade logística, não adianta eu pegar, hoje em dia, sei lá, algum produto da ReHap para colocar no meu e-commerce, porque até para fazer a logística fica super complicada. Mas, por exemplo, chegaram 3 empreendedores com plano de negócios para a gente que queriam vender material de construção pela internet. Material de construção é um produto que não voa fácil. Tá? Então, eles vieram com business plan, a gente gostou, a gente fez um investimento através do mútuo conversível, se tornamos sócios deles, e hoje eles estão na nossa plataforma e eles são o principal parceiro de negócio que está vendendo através da nossa plataforma. O estoque é deles, tá? Mas toda a parte de venda e de logística é nossa. Tá? Então, da mesma maneira que eu tenho essa questão de material de construção, eu tenho vários outros parceiros regionais que eu coloquei também no nosso negócio. Você falou em CRM a gente tem hoje Salesforce, a gente tem trabalhado cada vez mais a questão da personalização, é algo bastante importante para a gente, né? Entender os hábitos dos nossos clientes. A gente é muito data-driven aqui, então a gente olha muito, a gente tem muita informação, tem questões relacionadas aqui a perfil de comportamento do cliente, tanto na questão de hábitos de compra, que tipo de produto, com que frequência, mas também tem uma questão ligada a crédito, tá? Que é um capítulo aqui que eu gostaria de destacar. Quando a gente fala das grandes fortalezas da Bemol, a gente falou da logística, certo? Mas uma outra grande fortaleza nossa é o crédito. Então, para você ter ideia, a gente tem dos 8 milhões aí de habitantes aqui na região, a gente tem um cadastro hoje de 4 milhões de clientes. Então, é metade da população local. Então, praticamente, um por residência é nosso cliente, na média, aqui na região. E hoje, para você ter ideia, 85% das vendas que a gente faz é no crediário próprio. Tá? 7, 8% das vendas são feitas com cartão de crédito. Se você for olhar isso aqui, é muito diferente do que você vê
de maneira geral, nos varejistas. Então, eu desenvolvi uma relação de confiança com o cliente em cima de torná-los, incluí-los no sistema financeiro, porque grande parte desses clientes nossos eram bebês financeiros, sabe? Não tinham acesso a crédito, etc. E a gente acabou trazendo eles para o mundo financeiro, dando essa capacidade para eles conseguirem consumir. Então, a gente acabou criando uma relação de longuíssimo prazo e de fidelidade, né? Então, o crédito hoje ele é um combustível muito importante para a gente. Então, isso vale tanto na loja física como no nosso e-commerce também. 90% dos celulares que eu vendo no e-commerce são através do meu crédito. Então, esse crédito é cedido por nós diretamente. Então, isso aqui se torna também um grande diferencial competitivo. Tá? Então, é importante ressaltar isso aqui como um elemento de conseguir criar essa relação de longo prazo com os nossos clientes. Agora o papo é sustentabilidade, porque não tem como falar de Amazônia sem falar de sustentabilidade, né, Marcelo? E aí, assim, como você mesmo falou, né, a seca, né, a alta e a baixa dos rios impacta diretamente no negócio de vocês. Então, para mim, faz sentido vocês levantarem essa bandeira de sustentabilidade aí na região também. Como que vocês estão trabalhando isso? Sem dúvida, né? A gente hoje eu acho que a gente se fala mais de Amazônia do que de Brasil. A verdade é essa, né? A Amazônia acho que está no centro do mundo, é a discussão, todas as questões relacionadas à sustentabilidade, ESG, são os temas que estão o tempo inteiro sendo discutidos para a gente olhar aí qual que é o futuro do mundo que a gente vai viver. E naturalmente a gente aqui estando inserido na Amazônia tem uma ligação muito forte com essa temática. Assim, ela passa por diversas coisas, né? Então, quando a gente pensa na questão de sustentabilidade, vou te dar alguns exemplos. Então, a gente tem que pensar no ambiental, né? No social e na governança. Bom, governança, definitivamente, a gente tem uma tradição muito grande em relação a isso, a gente tem conselho de administração super bem estruturado, a gente é auditado por Big Four já há diversos anos, então, todas as práticas ligadas a governanças, elas funcionam de uma maneira muito bem dentro da Bemol. Isso nos ajuda muito, naturalmente, até frente ao mercado, né? Frente às instituições financeiras, isso também é um aspecto muito importante, né? Elas nos respeitam muito em relação a esses aspectos. Quando a gente fala de questões ambientais, aqui, naturalmente, vamos lá, primeiro, energia, né? Então, 100% da energia que a gente consome aqui são de fontes renováveis. Como? Primeiro, a gente compra muita energia no Mercado Livre, mas com a limitação de que ela seja sempre de uma fonte renovável, tá? Nada de fonte térmica ou de consumo de combustível fóssil. Tá? Então, sempre de fontes renováveis. Naturalmente que eu não consigo ligar todas as nossas instalações no Mercado Livre, até porque você tem um investimento mínimo, um consumo mínimo, etc, etc. Então, a gente tem, hoje em dia, 3 plantas solares aqui, a gente tem 10 mil placas. Essas 10 mil placas produzem energia solar, elas têm 2 finalidades. Uma finalidade é alimentar as nossas lojas que não estão ligadas hoje no Mercado Livre de energia. Então a gente complementa o nosso consumo de energia interno dessa maneira. E parte a gente disponibiliza para clientes, como se fosse um Spotify. O cara aluga as placas e a energia gerada nessas placas, eu acredito na conta de energia do cliente e com um custo muito mais barato do que seria com o custo fornecido pela companhia de energia elétrica. Então, ele acaba tendo um saving, né? Ele acaba tendo uma economia em torno de 20% em relação a essa quantidade de energia que ele acaba contratando em cima dessas placas. Então, do ponto de vista de energia, a gente tem trabalhado dessa maneira. A gente tem uma frota própria hoje toda de caminhões, então toda a questão logística que não é fluvial, rodoviária, ela é toda nossa própria, a gente tem 200 caminhões aqui, e a gente agora começou, até por uma questão de viabilidade, porque ainda a gente não fecha a conta, mas a gente está testando, porque a gente, eu acho que muito em breve já vai fechar a conta, estamos fazendo teste já com 6 caminhões elétricos, né? Então, para começar a ver como que a gente consegue transitar a nossa frota para algum tipo de combustível que não seja combustível fóssil também.
Do outro lado, todo o CO2, né, todo o carbono que a gente emite através da nossa logística, a gente desenvolveu um projeto em conjunto com um parceiro, que é o que a gente chama de SAF, Sistema Agroflorestal. O que é o Sistema Agroflorestal? A gente pegou uma área degradada, né, e a gente quer, na verdade, rematar ela, colocar a mata de volta em cima dessa área. Então, como funciona o sistema agroflorestal? A gente planta, né? Usa, inclusive, então aqui tem o lado direto de você tornar a terra produtiva que estava degradada e usar também pessoas e famílias de moradores ribeirinhos que vivem em volta, arrendando essas terras para que eles possam plantar e gerar renda para eles também. E você planta dois tipos de cultura, basicamente. Culturas alimentícias, então você tem lá banana, cacau, açaí, né? E existe toda uma ciência e uma técnica para você fazer isso, intercalado com árvores de madeira que podem ser utilizadas para a indústria moveleira de maneira certificada, né? Então, isso tem velocidades diferentes, o frutífero acontece muito antes do que as madeiras, então você tem toda uma maneira como você vai plantar, e aí você gera dois tipos de valor. Um, que é a venda de toda essa questão produtiva que você gera, e o carbono, né, os créditos de carbono que são gerados também através dessa área que você recupera, e aí você acaba compensando com a emissão de carbono que a gente tem. Então, dentro dessa linha ambiental, a gente tem feito isso. Naturalmente, reciclagem também é uma coisa bastante importante. A gente tem trabalhado reciclagem aqui no Amazonas, não tem nenhum programa do governo de fazer uma reciclagem, a gente faz aqui dentro das nossas próprias lojas, então pilhas, eletroportáteis velhos, a gente faz todo esse processo de reciclagem. E quando a gente vai, desculpa, para o social, a gente tem desenvolvido várias coisas aqui. Então, primeiro, empoderamento feminino aqui, naturalmente, é algo bastante importante que a gente faz. Quando a gente pensa em empreendedorismo, a taxa feminina de empreendedoras, na média do Brasil, é em torno de 40%. Tá? Um pouco abaixo de 40%. Quando você vem para o Amazonas, é muito menor. Né? Então, a gente entende aqui que a gente deveria instrumentalizá-las, as empreendedoras locais, para que elas, de fato, conseguissem ter sucesso nos seus negócios. Então, tem dois tipos de programa que a gente tem feito nessa questão da mulher, né? Tanto internamente como para clientes. Então, a Empreendimana, você chama clientes, a gente fez uma seleção que participaram, acho que 400 clientes, e a gente chegou lá em 40 pessoas que foram eleitas para participar do curso, e você dá uma mentoria com vários temas, né? Questão financeira, questão de marketing, questão comercial, traz, então, toda essa instrução, ou de especialistas que trabalham dentro da nossa comunidade, ou de próprios profissionais que são gestores dentro da própria Bemol, e aí, no final, elas vão desenvolvendo os seus projetos, etc., e a gente acaba premiando com capital semente, né? As 5 melhores projetos que estão lá dentro. E depois a gente continua fazendo o monitoramento dessas pessoas, dessas empreendedoras, para a gente conseguir ter certeza de que elas estão evoluindo nos seus projetos. Então, esse é o Empreendimana, que já está na segunda versão, né? Foi tanto sucesso a primeira versão que a gente já está fazendo a segunda versão. Não, exatamente, assim, eu acho até que isso é um pouco do seu perfil também, né? Eu andei pesquisando e vi que você é bem envolvida em questões sociais, bem-estar e tal. E aí, eu acho que você acabou de comentar muito de como que vocês estão trabalhando, usando o grupo para melhorar aí o IDH da região também. Mas você também é investidor anjo em muitas startups que eu sei. Então, assim, como que tem sido como tem sido esse trabalho, né, de startups que promovem soluções para o desenvolvimento econômico e sustentável da Amazônia? Conta aí alguns casos para o pessoal, para eles entenderem também como que vocês, como grupo e como pessoa física, Marcelo, tem ajudado a desenvolver isso por aí também. Olha, a gente tem, assim, tem alguns que são naturalmente através da Bemol, mas na pessoa física, assim, a gente tem entrei em vários empreendimentos aí que a gente está testando. Então, eu tenho uma aceleradora aqui que chama Mais, ela está com sei, são 6, 5, já está em umas 12 startups que a gente investiu através dessa aceleradora. Então, tem, por exemplo,
umas que são fazendo superfoods com base em produtos e ingredientes amazônicos, né? Então, esses superfoods, hoje, o mundo está cada vez mais buscando, chama Mata, tá? MAHTA. A Mata está indo super bem, acho que já está vendendo mais de 1 milhão por mês, assim, tem rampado, tem crescido. Então, são sempre soluções que buscam a bioeconomia, né? Então, como que eu consigo usar a força da floresta para algum produto que pode ajudar as pessoas na melhoria de qualidade de vida. Então, por exemplo, isso aqui é uma das empresas que tem dado certo. Outra tem feito e desenvolvido, por exemplo, balas veganas, também com balas de goma vegana, com ingredientes da floresta, que não tem lactose, que não tem nenhum tipo de espessante, enfim, de questões químicas dentro do produto, e que já montou, por exemplo, alguns quiosques em alguns shoppings em São Paulo, está indo super bem também e está dando certo. Tem uma empresa que chama Viva Lá, que é de turismo consciente e comunitário, e eles fazem então uma série de expedições para explorar as riquezas que você tem dentro da Amazônia. Então, por exemplo, fazer a expedição para o Pico da Neblina, que é uma coisa super legal, super interessante. A Viva Lá tem desenvolvido soluções através disso, também é uma das nossas investidas. Então, não necessariamente é só produtos ligados ao ramo de alimentação, produtos ligados ao turismo, tem também, na mesma lógica que eu falei para você desse sistema agroflorestal que a Bemol tem feito esse negócio, a gente também, como pessoa física, tem investido diretamente, tem uma que a gente investiu direto, eu, o Denis, e mais alguns empresários locais, que chama exatamente Remata, a gente colocou esse nome de propósito, então a gente tem a nossa fazenda mesmo, que a gente está começando agora a fazer esse sistema agroflorestal, que a gente acredita bastante, que é uma maneira extremamente interessante, porque assim, a floresta não vai ficar de pé se você não trouxer prosperidade para o ribeirinho. Assim, não adianta você querer que ele não desmate se você não der oportunidade para ele prosperar. Tá? Então, a gente tem buscado sempre desenvolver essas soluções. E, assim, tem outras questões que a gente está ligado muito à indústria também que a gente tem feito, que isso demora um pouco mais de tempo, são coisas mais de longo prazo, mas que eu acredito muito, que é buscar também elementos da floresta para a indústria de cosmética, né? E também para a indústria médica, né? Então, tem algumas coisas que a gente está desenvolvendo que estão com princípios ativos para tratar psoríase, então, que é uma coisa bastante interessante. Então, isso também é através de uma outra aceleradora que a gente também está colocando dinheiro, onde ela mapeou todos os projetos que tinham relacionados à Amazônia que estavam na academia, no Brasil inteiro. E selecionou quais eram os projetos que eram mais interessantes, e ela está fazendo hoje, ela faz exatamente o papel entre a academia e a indústria que tem um interesse naquele produto. Então, esse tipo de negócio que a gente está investindo. Mas um super legal aqui, que eu não sei se vai dar certo, mas eu adoro esse projeto, você sabe o que é um ecranoplano? Não, nem ideia. O ecranoplano surgiu na época da Guerra Fria, que a Rússia usava, são um barco voador. É um barco que voa com o que a gente chama de efeito solo, muito próximo à lâmina d'água, né, para não estar no alcance dos radares, mas ele tem uma propriedade que é muito interessante, que o consumo de combustível é muito baixo, muito mais baixo do que esse de voar alto. E aí ele não é tratado como um avião, ele é tratado como uma aeronave, ele é tratado como um barco, o que também, em termos de legislação, é muito melhor, porque ANAC é muito complexo, marinha é muito mais fácil. Então, o que a gente quer fazer é um barco voador para você fazer deslocamentos sobre a lâmina dos rios no Amazonas, tá? Na Amazônia, em geral. Então, chama Aero River, depois se tiver curiosidade, pode dar uma olhada e tal. São 3 estudantes amazonenses que foram fazer pós-doc no ITA e montaram esse projeto. E aí depois eles chegaram na gente e falaram, pô, se a gente tem essa ideia, tá, não sei o quê, a gente está precisando de um pontapé inicial, não sei o quê, então a gente entrou como investidor anjo. Então eles acabaram agora de fazer uma rodada, eles receberam 10 milhões do FINEP para poder fazer o protótipo, porque a gente já tem um protótipo de 1 para 25, ou seja,
4 vezes o tamanho, e agora eles vão fazer o protótipo de 1 para 1, eles pegaram esse financiamento de 10 milhões. Cara, se isso aqui der certo, é um barco que pode levar até 10 pessoas, ou 1 tonelada. Mas aí resolve-se o problema da seca, né? Resolve-se de um lado o problema da seca e além disso, né, é um transporte muito interessante, porque ele anda a 150 quilômetros por hora, então, assim, muda a questão logística aqui, né? E eu acho que esse negócio de tecnologia, a gente, de fato, precisa achar coisas que vão transformar a questão na região. Então, o Aero River aí é uma paixão xodó que a gente tem aqui, que a gente está investindo e a gente acredita que vai dar bastante certo. Cara, muito legal. Agora, para a gente poder fechar a conversa, como que você imagina o futuro do varejo aí nessa região, né? Você acabou de comentar aí de projetos que não são para amanhã, são projetos muito legais, mas que não são para 2025. Se a gente pensar para 2025, 26, 27, como que você imagina aí esse futuro, esses próximos passos do Grupo Bemol e do varejo na região? Vamos lá. Assim, naturalmente que os grandes marketplaces hoje são os nossos maiores concorrentes. Eu vejo eles como os nossos concorrentes. É para eles que eu estou olhando e etc. E aí é bastante complexo, né? Eles têm bolso infinito, né? Se pegar Mercado Livre, se pegar a Amazon, bolso infinito para investimentos. O Mercado Livre vai investir 23 bilhões esse ano aqui no Brasil. Então, assim, eu preciso trazer para o meu cliente uma experiência que seja muito ampla, enriquecedora e de muito valor para ele, né? Então, quando eu te falei que a gente abriu farmácia, isso aqui foi para trazer recorrência e frequência. Eu poder participar da vida dele em algo que é muito importante, porque quando eu vendo só eletroportátil, eletromóveis, eu vejo o cara 3 vezes por ano. Hoje, com a farmácia, toda loja nossa tem farmácia. Eu vejo já o cliente 8 vezes por ano. Eu vejo ele de uma maneira muito maior. A gente tem também um negócio que a gente abriu aqui e tem funcionado bem, começou uma fintech durante a pandemia, que eu tenho hoje uma série de produtos de crédito que não estão relacionados com a compra de produtos dentro da Bemol, tá? Que é o famoso crediário que eu te falei. A gente tem uma conta de pagamento, então hoje tem 450 mil contas, clientes já, conta digital. Eu tenho uma operação de empréstimo pessoal, então hoje em dia eu empresto dinheiro sem garantia para os meus clientes, para muitos clientes, mas só para clientes que são Bemol com crédito pré-aprovado. Isso tem também trazido uma contribuição no meu P&L muito grande, onde eu consigo ser mais competitivo no varejo, porque eu consigo recompor margem com serviço financeiro. E a gente está fazendo agora também, que é um produto que a gente gosta muito mais e tem muito mais a ver com o perfil do cliente da Bemol, que é empréstimo com garantia imobiliária. É o famoso home equity, que aqui na Amazônia é um desafio, porque toda essa questão fiduciária, de regulamentação imobiliária, etc., mas mesmo assim a gente está andando, está indo bem, está alavancando, tá? Então a gente já está com uma carteira boa aí, a gente já fez mais de 1.200 empréstimos com garantia imobiliária, e isso aqui também ele tem um papel de empreendedorismo, né? Eu consigo fomentar para que outras pessoas se desenvolvam. Então, eu vou compondo, e por isso que eu falo que é um ecossistema. Eu faço a região se tornar mais produtiva, dando oportunidade de mais empreendedores se sucederem e irem bem. Isso fomenta a economia, né? E, do outro lado, eu consigo também rentabilizar mais a minha operação. E tudo isso aqui está ancorado nesse meu conta digital. Só que é uma conta digital que tem agência, né? Diferente do Nubank, porque eu tenho loja. Quando eu tenho loja, o cliente pode ir depositar e sacar no caixa da minha loja. E não é que ele pode sacar e depositar no horário bancário. 7 dias por semana, a hora que ele quiser. E quando você vai para uma cidade no interior do Amazonas, isso aqui vira muito mais relevante, porque lá não tem oferta de agências de caixa eletrônico que tem aqui na cidade de Manaus. Então, tudo isso aqui vai agregando valor e vai criando um ecossistema para poder prover valor para o nosso cliente. Tá? Então, a gente tem cada vez mais indo nessa direção de poder prover mais soluções, e aqui é infinito, tá? A nossa cabeça é maluca. Tem uma loja, a gente está testando agora, falei que a gente tem farmácia, a gente está testando clínica. Tá? Por quê? Porque o varejo americano mostrou, você pega a CVS, ela começou a montar clínicas
a maioria das redes grandes americanas de drugstores está indo muito mal. Quem está indo bem é a CVS. Só que no Brasil, por exemplo, farmácia não pode ter clínica dentro. Né? Isso é uma questão de legislação. Mas eu tenho loja. Então, na minha loja, eu estou montando, a gente vai fazer um primeiro, porque, de novo, isso é uma necessidade do cliente. Eu poder prover, é muito caro o sistema de saúde e o SUS não consegue. E plano de saúde nem todo mundo consegue ter. Então, eu quero prover hoje exames clínicos, né, de análise clínica, de imagem, para que também isso aqui possa fazer parte de eu atender as necessidades do nosso cliente. Então, eu não vejo como você sobreviver única e exclusivamente sendo aquele varejo tradicional que você compra o produto por X, bota uma margem em cima e entrega para o cliente. Isso aqui acabou. Tem dias contados, na minha opinião. Tá? Então, é nessa linha que a gente está indo. Incrível, conversa super curiosa. Espero que você aí do outro lado também tenha gostado. Marcelo Forma, CFO, diretor comercial do Grupo Bemol. Prazer falar com você, valeu demais. Valeu, Igor. Muito obrigado. É sempre um prazer poder contar um pouquinho da nossa história aqui do longínquo, da longínqua Amazônia, né? E estamos sempre à disposição, tá? Agradeço muito aí a Eletrolar pela oportunidade. Em breve a gente já volta com mais uma entrevista aqui no canal do Grupo Eletrolar. Até mais.